Em 2024, o Brasil registrou um dos maiores números por afastamento por transtornos mentais no trabalho de sua história. Foram mais de 470 mil afastamentos. Quase 500 mil de brasileiros pediram afastamento do trabalho por conta de pressões por resultados, terrorismo psicológico, assédio moral. Para falar de um assunto tão emergente, tão importante no universo do trabalho, nós temos aqui hoje, na segunda edição do TV Guerra, as professoras Jéssica Pamplona, docente de Direito Empresarial aqui na instituição, e a professora Luciana Diniz, titular da Cátedra de Direito do Trabalho. As duas vão falar com a gente sobre esse assunto e sobre um tema que é tão caro hoje em dia para os brasileiros e aqueles que estão no mundo do trabalho. Professora Luciana, o trabalho está doente no Brasil, isso tem cura? Conrado, realmente o trabalho está doente, né? A gente não está conseguindo humanizar, né, completamente ainda o trabalho. Ele precisa ser humanizado. Por mais que a gente tenha uma evolução de tecnologia, de automatização, mas existem pessoas por trás de tudo isso. Uhum. Né? E essas pessoas precisam de cuidados. Né? E tem se adoecido, tem se perdido isso, né? Desse olhar humano. Na verdade, há toda uma evolução. É bem extenso, né, essa discussão. Porque se a gente olhar para o tempo da Revolução Industrial, também não se pensava no humano. Né? Não se pensava. Se a gente olhar a história, as condições de trabalho que existiam na Revolução Industrial, era completamente desumano. Até mesmo depois disso, no Fordismo, Taylorismo, aquela coisa toda. Então, sempre muito focado em quê? Em metas, em resultado, em produção. Repetição. Repetição. Né? O seu valor está no quanto você produz. O seu valor, a sua excepcionalidade está no quanto você produz. Né? O quanto você enriquece um empregador. Né? O quão resultado você leva para o empregador. Agora, a partir do momento que veio a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, começou a se valorizar, né? Olhar para aquilo que nós chamamos de direitos fundamentais, que são direitos inerentes à vida humana. Mas veja, a gente está falando de muitos anos atrás. E o quão a gente ainda está demorando para colocar isso em prática. Isso realmente é impressionante, né? Quem assistiu, né, o clássico do Charles Chaplin, né, do Tempos Modernos, aquelas engrenagens, aquela coisa, aquela forma dele explicar essa exploração do trabalhador. E, professora Jéssica, no universo empresarial, por que as empresas elas ainda não conseguiram entender, apesar desse marketing social que elas fazem, que é preciso valorizar, como disse a professora Luciana, o lado humano e entender a perspectiva humana para aí sim alcançar uma verdadeira produtividade, ou seja, alcançar a felicidade do trabalhador dentro da empresa. Eu acho que, como bem a Luciana disse, falta preparação dessas pessoas, né? Falta a inserção delas em cursos, em imersões que favoreçam que elas comecem a compreender o que é saúde mental. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente, né, traz várias ramificações, né? O que é saúde mental? Como que eu posso tratar o meu colaborador? O que eu posso fazer para não promover um ambiente não hostil, né? O que eu posso fazer para conseguir entender que aquele meu colaborador doente, ele precisa de uma atenção diferenciada, ele precisa de um acompanhamento diferenciado, ele precisa que os colegas que estão com ele entendam que a saúde mental não é brincadeira. Quando a gente fala de saúde mental e eu falo dessas ramificações, eu falo da depressão, eu falo do transtorno de ansiedade, crises de pânico, burnout, dentre outras, porque eu não sou especialista na área, né? Mas os próprios colegas de trabalho que atuam lateralmente ou na vertical ou na horizontal, eles não estão preparados. Então, existem piadas vexatórias, existem exposições sobre a condição de saúde mental,
Porque associam o problema de saúde mental a um problema psiquiátrico, é verdade. No entanto, somos, né? Vou falar aqui na primeira pessoa, eu. Eu sou taxada de louca, porque eu faço um tratamento psiquiátrico. E não é assim. Não é dessa forma. Você vê que ainda falta a análise do que é o ser humano. A compreensão do mínima que é o ser humano. dessa complexidade né? humana. Porque isso faz parte do ser humano. E veja, não existe, professora, talvez um comportamento de repetição de cima para baixo, talvez a doença esteja aí. Olha, sim. o exemplo que vem de cima é assediador, aí os cargos intermediários começam a repetir o comportamento do exemplo que vem de cima. Mas também não é só a questão do exemplo que vem de cima. Não é só a ação, mas também a omissão. Concordo. Ela é muito importante. Porque o empregador... O silêncio dos bons. O silêncio dos bons. O O empregador... silêncio dos maus, na verdade. Não é dos Dos bons. maus gestores. Dos maus gestores. Né, do mau empregador. Por quê? O empregador ele tem o dever de manter um ambiente saudável. Porque todos nós temos o direito a um ambiente equilibrado. Com certeza. Em qualquer lugar. Em qualquer Seja lugar. ele no trabalho, em Isso casa, é na família. constitucional. Com certeza. Né? Então, agora, quem é o responsável em manter essa saúde da empresa, do trabalho? Primeiro lugar é o empregador. Porque é ele quem coloca a política da empresa, é ele quem cobra. Então, se ele é omisso, ele vai permitir que o colega do lado faça uma brincadeira indevida com o colega. E não vai tomar uma providência que possa servir de exemplo para mitigar aquilo. Sim. Exatamente. Uma coisa que as pessoas muitas vezes acham que é normal, e eu, como advogada trabalhista, principalmente da área empresarial, né, pela parte do empregador, as pessoas veem, no começo, os clientes tinham dificuldade para entender, que eu falava, não se admitem, né, não admitam na sua empresa a fofoca. Tem que ser advertido, porque a fofoca, você está falando mal do outro. E aquilo, se não tiver controle, um rastilho de pólvora vira uma grande explosão. Né? Exatamente. E ela, muitas vezes, pode exceder as paredes da empresa. E atingir a vida pessoal da pessoa, familiar, inclusive. Exatamente. Quando a gente fala em saúde mental comprometida, ela não afeta só o âmbito profissional. Ela afeta a vida daquela pessoa pessoal, familiar. Ou seja, E as relações de trabalho. é devastador. É devastador. Assim, o que mais me choca é que as grandes empresas possuem internamente um comitê de ética. Pois é, eu queria falar sobre isso, professora, essa questão dessa hipocrisia. Vamos dar às coisas o nome que elas têm. Que nem você chega numa empresa e tem geralmente o quadro lá, né? Missão, valores. É aquele Cultura. marketing corporativo, cultura. Aí você vai descobrir... Aí coloca lá o funcionário do mês. Isso, né? aquela coisa toda. situação. Aí você vai descobrir que por trás daquilo existe uma fogueira de vaidades e de cobranças e de ciúme, enfim, que acaba provocando o ambiente laboral, disfarçado por essas missões e valores, acaba virando um hospício. Um hospício... É um lugar de guerra. Um lugar de guerra. De guerra. É, De competição. as pessoas vão competição. enlouquecendo lá dentro. E as pessoas têm medo Isso. de denunciar. Como é que fica isso? E as pessoas têm medo de informar que vivem situações de assédio, porque sabem que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Mas e como é que resolve isso à luz do direito? Como é que fica isso? Se a corda arrebenta do lado do mais fraco, eu sou fraco. Ah, não, eu estou sofrendo, mas eu vou sofrer calado porque eu preciso do dinheiro, porque eu tenho contas a pagar. Tem hipoteca da casa, não sei mais o quê. Ou então, pôr comida dentro de casa. Tem né? algumas possibilidades, né? Vamos Ou lá. ele se submete à situação do assédio e permanece no emprego porque ele precisa. Ou ele faz a denúncia, um comunicado num comitê de ética, né? Se assim for o nome. E ele acaba dentro se da empresa. expondo. Compliance, alguma coisa. Ele se expõe. E aí ele pode ser demitido futuramente porque ele mexeu num vespeiro que não devia mexer. Com Ou, certeza. às vezes, ele vai viver uma situação interna pior do que ele vivia. Ou ele Porque perde assim- uma rescisão indireta e perde o emprego dele. Ou ele demite a empresa. É. A rescisão indireta. Mas... Tá, mas aí vocês me falam dessa forma. Ou isso, ou isso, ou isso. Ela tem algumas possibilidades.
E você concorda que nenhuma delas é pensando em promover a melhora da saúde mental do trabalhador? É isso que eu ia perguntar. E nem um ambiente interno, né? E aí, como é E que nem um fica? ambiente Nós interno. estamos numa sinuca de bico, num labirinto do fauno, como é que a gente sai disso? Como é que a gente sai disso? É muito interessante, porque muitas vezes tem sido promovido através de ações trabalhistas. Com o aumento desse número de ações trabalhistas, desses afastamentos, a legislação ela está buscando algumas maneiras de tentar tornar isso menos pessoal. O governo acabou de anunciar hoje que talvez vai adiar a implementação Que estava prevista que para estava 16 de maio. Exatamente. Da NR01. Exatamente. que Ou fala, seja, vamos, e por pressão dos lobbies empresariais. Com certeza. Isso está na imprensa Porque hoje. fala de assédio moral, fala do assédio. Porque o burnout, a exemplo, ele é precedido de assédio moral. Muitas vezes ele é precedido de assédio O moral. gatilho é o assédio. O gatilho é o assédio, Aí a porque o pessoa burnout é a exaustão de uma coisa repetitiva. E a pessoa vai segurando, vai segurando. Que nem você falou, olha, não vou fazer, não vou denunciar, eu tenho conta para pagar, e ele vai aguentando aquilo, teve uma hora que aquilo transborda. Porque o emprego, ele é o nosso meio de pôr comida na nossa casa, de sustentar a nossa família. Com certeza. Então, por mais que o E seu... a identificação do sujeito na sociedade. Exato. É a razão dele existir, talvez, até. Exatamente. Ainda mais culturalmente. Exatamente. Então, veja só, nós estamos chegando numa raiz que a primeira coisa que a gente precisa mudar é a cultura. E isso tem sido mudado muito devagar. Né? Porque realmente detém, né? Assim, infelizmente, precisa de um tempo para que as pessoas entendam que determinadas brincadeiras não são normais, não são devidas. Então, né? Precisa dessa mudança de cultura. E a outra por mais que a pessoa ela precisa do emprego dela, ela não pode estar submetida a condições indignas. Só que, quando você fala de trabalho, é muito difícil. É uma conta difícil de fechar. Né? Eu já tive em condições de trabalho que eu falava, hoje eu vou sair daqui. Mas quando eu voltava para casa, com meus 3 filhos pequenos, eu falava, eu não posso sair. Professora, a senhora já passou por isso também? Já. E E as formas de violência emocional sofridas, né? Elas vieram logo após o meu retorno do período gestacional. Olha com só. um assédio velado. Por que eu falo assédio velado? Porque foi retirada de atividades. Exemplo, eu e mais uma colega tínhamos nível superior com cargos de analista. Exercíamos atividades de analista. Quando eu voltei, um assistente executava a atividade de analista. E eu passei a executar a atividade de assistente. Essa é clássica, né? É a humilhação clássica velada. É como se você fosse rebaixada silenciosamente. Tínhamos um quadro com a determinação lá das atividades, com um fluxograma das atividades. A Jéssica desempenhava inúmeras atividades. Certo. Isso foi reduzido a 3. E sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação lógica para isso. Nenhuma explicação velada de tipo, não, é pra você ter mais tempo, né? Pra cuidar de você. Não. Porque tem essa... Nunca, em né? todos os meus feedbacks, todos. Essa camuflagem. Em né? todos os feedbacks, meus feedbacks eram positivos. Inclusive no que diz respeito a ter uma boa oratória, a ter uma boa comunicação, a ter um bom relacionamento interpessoal, né? Eu tinha um excelente relacionamento com todo mundo que trabalhava comigo e aos clientes internos que eu atendia. Eu sempre primei por um atendimento onde todo mundo falasse assim, caramba, a Jéssica me atendeu super bem. E mesmo assim, Por questões pessoais, caiu na vala fui do assédio. levada a situações gravíssimas de assédio. Qual é o limite? Ou qual é o sinal amarelo? Porque nós estamos falando, o pessoal está assistindo. O que eu devo fazer? Eu aguento mais um pouco? Não está na hora? Existe um momento, à luz do direito, existe um momento que, peraí, deixa eu tomar providência, senão isso aqui vai virar um burnout. Acho Na que o primeiro passo é não ter medo. É não ter medo. Não, mas existe alguma indicação? Não ter medo já vai uma característica da pessoa. Ela tem que... Mas
Quando é que acende a luz amarela para o trabalhador? Tem um jeito de falar, Então, quando acontecer, já começa a ficar... A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é qual é a função que você desempenha naquela empresa, a qual você foi contratada para fazer. Uhum. Né? A partir do momento que você se vê em desvio dessa função, Uhum. né, te colocando em funções além da sua capacidade ou aquém da sua capacidade, isso já é um sinal Claro de de alerta. que estão mexendo contigo. Exatamente. E aí, Exemplo, eu mexia com contratos. Certo. Durante a pandemia, eu era a única funcionária que não podia ir para o meu local de trabalho porque eu faço parte do grupo de risco. Ok. Eu ia para o meu trabalho 3 vezes na semana Uhum. porque eu queria que as coisas andassem. Porque Queria levar resultados. ainda os processos internos da empresa onde eu trabalhava eram físicos. Correto. uhum. Então, meu superintendente, e às vezes ia até a casa da minha gerente para coletar a assinatura dela, Ou seja, você... para dar vazão nos processos. Você oferecia uma entrega que não era nem para ser oferecida dessa Não. forma. Era além, né? Era além. Tanto que eu fui reconhecida, né? Uhum. Com 1 ano de casa, mais ou menos, aproximadamente, eu fui promovida de escriturária para analista, Uhum. né? Uhum. Só que quando você começa com essa situação de assédio e você vai indo, vai aguentando, e chega um momento que você não aguenta mais, que é onde vem a explosão. Não é a explosão de você gritar no trabalho, não é o desgaste um momento de emocional. Explosão emocional. exaustão. Exaustão. É. E aí, o primeiro sinal da minha exaustão foi a fadiga. Mas aí... Ou seja, nós não temos que deixar chegar nesse como, ponto. exatamente. O que a gente não pode é chegar nesse ponto. Porque a gente tem que entender que a gente tem que ter uma voz ativa no primeiro sinal. No primeiro sinal. E às vezes, não é... Né? Aí você fala, mas eu vou virar o funcionário problema. Uhum. Não, mas às vezes você chegar e falar, olha... Seguinte, né? Você estava lá mexendo com o contrato e modificaram você. Tiraram. Eu, formada em direito, aliás, desculpa. Eu formada em direito, mexendo com contrato. Quando eu voltei, uma pessoa que nem direito fazia, trabalhando com contrato. Daí eu falei, qual que é a lógica disso? Qual que é o fundamento? A pressão, Então, a tem gente psicológica. poder ter esse espaço para conversar. Agora, o quão as empresas, né, elas querem perder tempo para isso. Vamos a uma cartilha rápida, que é uma coisa prática. Como é que você identifica, numa olhada ou numa olhadela, uma empresa tóxica ou um chefe tóxico? Tem jeito? Primeiro, Como é que você... alta rotatividade de empregados na empresa. Isso, Ok, isso já identifica que a empresa, Se o ela pessoal tem... não para ali, o pessoal não para. há algo de podre no reino da Dinamarca. Exatamente. Se você tem processos de admissão e demissão muito intensos na empresa, você já tem um grande indicativo ali. A outra é você observar a quantidade de atestados médicos que esses empregados apresentam. É também um Também é um termômetro indicativo certeiro. que aquela empresa, a saúde daquela empresa não está bem, Uhum. né? A outra, assim, muito claro para mim, é a quantidade de reclamação trabalhista, né? Judicial. Ou seja, é só pesquisar que você vai encontrar. Exatamente. Será que essa empresa é uma empresa boa? Porque nem tudo é ganhar muito. Nem tudo é você ter um crachá de diretor ou de não sei o quê. Aliás, o burnout também, ele atinge altos executivos Com hoje. certeza. Altos executivos, você que tem aquela vida maravilhosa, olha, né? O cara é executivo de Nova tem um York, tem uma status, casa né? nos Hamptons, e né, helicóptero, aquela coisa toda, mas é um infeliz, brutalmente infeliz, porque... Ele só tem a casca. Exatamente. Ele só tem a casca. Exatamente. Né? Outra coisa que identifica muito é a quantidade de execução de horas extras numa empresa. Se aquela empresa ela executa muitas horas extras, isso quer dizer que tem demanda demais para funcionário de menos. É um termômetro inteligente. Fora quando a empresa fala assim, você tem que registrar seu ponto de 9 às 18. O que você fizer depois disso, você não pode registrar. E você não recebe a hora extra, mas você tem que estar ali à disposição. Principalmente com esse advento do trabalho remoto,
Eu acho que Foi uma invasão da privacidade alheia, mas foi você um pé na porta. Muito mais. Inclusive, tem se discutido recentemente que é o direito ao desligamento. Ao desligamento. Ao desligamento. Eu tenho o direito de chegar na minha casa e desligar. E não receber a mensagem de trabalho. É a tal da algema dourada. O sujeito entra na empresa, nossa, eu tenho um telefone corporativo. Nossa, é a miséria da vida dele. Olha as ilusões, né? Nossa, eu tenho um telefone corporativo. Isso a gente não está falando. É um iPhone 16. A empresa me deu. A empresa me deu. Não sei o quê. Olha o notebook Dell i9. A pessoa, ela não coitado, tira o crachá dentro exatamente. da casa dela. Ela não tira o crachá quando ela vai ao mercado. Então, quer dizer, a gente... Né, aqui, pessoalmente, trazendo agora para uma esfera pessoal, a gente hoje, pós-Constituição de 88, em 2025, a gente hoje tem condições de entender que nós temos várias personalidades. Né? Várias pessoas que nos habitam. Então, eu tenho aquela que eu sou a mãe, a dona de casa. Eu tenho aquela que eu sou a professora, que aplico a prova, que dou um conteúdo. Eu tenho aquela que eu sou advogada e resolvo um problema do meu cliente. Aquela que é esposa. Aquela que é esposa. Aquela que é o arrimo de família. Mas aquela que senta na cadeira de pijama, sem escovar os dentes, vai assistir a Netflix e tá tudo bem. Porque eu não preciso ser 100% em tudo. Eu não preciso estar rendendo o tempo todo. Né? Hoje fala muito isso, né? O ócio também é saudável. Domênico Di Masi, há quase 30 anos, o ócio criativo. O ócio sociólogo criativo. italiano. Desde lá ele já falava sobre isso e as pessoas se assustavam com isso naquela época. E hoje isso está... E naquela época, onde a pessoa óssea, né? A pessoa que praticava um momento de ociosidade ali, ela era mal vista, mal vista, exatamente. Né? A obra dele foi questionada e foi um sociólogo seminal nesse sentido, o ócio criativo. Agora, como é que você vai produzir você estando numa exaustão? Só que existe mental. também uma questão, professoras, que eu acho que é interessante que vocês debatam também, o problema é o perfil sociocultural e econômico do Brasil. Porque se estamos num país escandinavo, por exemplo, sei lá, se é um norueguês, se é um sueco, um finlandês, enfim, você tem condições de compreender isso, você tem condições de questionar a empresa, existem regras rígidas e você tem todo um suporte público, né, que consegue te proteger financeiramente. O duro é você dizer para olha, você tem que fazer isso, você pode ficar no ócio, para um cara que está trabalhando de aplicativo, então para um sujeito que está numa empresa lá, num cargo que precisa daquele dinheiro para comer amanhã. Exato. É complicado isso. Se ele ficar sem aquilo, ele vai passar fome. Né? Aí é a teoria de Maslow, né? O teorema de Maslow. Primeiro a comida, depois a vestimenta. Então, o cara que precisa comer... São as necessidades de sobrevivência, essenciais. Né? E esse... Como lidar com isso? Aperfeiçoar a legislação? É interessante, né? Porque aí a gente vai para o mais profundo da origem. E aí? Né? Onde a gente debate o quê? Eu posso estar filosofando aqui, né? Talvez eu vou... Mas aqui a gente filosofa também. A gente, tá? Né? Em tese, a partir da Constituição de 88, a gente vive um Estado democrático. Sim. Que o poder emana do povo. Do povo para o povo e pelo povo. E cadê a gente exercendo esse poder? É difícil. E cadê a gente como cidadão e detentor desse poder fiscalizando essas leis, os projetos de leis, a aplicação, isso tudo? Eu acho que sociocultural, educacional. Por isso que a faculdade ela tem essa proposta de levar conhecimento. Porque se a pessoa não conhece dos direitos que ela tem, ela não vai saber reclamar aquilo que ela tem de direito. Não, o dela, porque eu falo para os meus alunos que ali eles não estão aprendendo só para eles serem um advogado. Porque muitos aqui têm um problema na família, às vezes ele entra aqui porque o irmão passou por isso, a mãe, não sei o quê, não sei o quê. São então, dramas reais. Dramas reais. Então, ele vem buscar o direito para não ser marginalizado, ou, enfim, para uma série de questões. Então, quando ele leva o conhecimento daqui, ele está levando para aplicar na casa dele, na família dele, na comunidade dele. Ele não está aqui só para aprender a ser um advogado e ganhar um dinheiro. Então, nós estamos desenhando aqui, afunilando para alguns aconselhamentos, já partindo para a finalização do programa. Ou seja, aperfeiçoamento legislativo. O Estado aperfeiçoando. Esse adiamento de hoje é horrível.
Não deveria. É. Ou Vai seja, totalmente contra o que a gente está aqui Essa é debatendo. uma resposta de que Estão sim. passando a mão, né? Pois que é. as empresas reclamaram E conseguiram e pelo menos um conseguiram. adiamento. Ó, vamos adiar esse Sim. jogo? e conseguiram. Vamos adiar esse jogo? Mas sabe por quê? Porque não existe um setor de saúde ocupacional preparado e sequer preocupado com isso. E os caminhos nesse sentido, professora Jéssica e professora Diniz? Teríamos, então, o aperfeiçoamento legislativo, um O aperfeiçoamento empresarial também. Né? empresarial mas eu talvez, se eu estiver errado, me corrijam. O caminho mais poderoso e consistente seria a educação? Educação do cidadão. O empoderamento do cidadão. Pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Não Também. tem empoderamento maior de um Mas cidadão eu do que o também conhecimento. incluiria uma quarta. Diga, professora. Acesso à saúde de qualidade. Pois é, mas quando a gente dá o Porque, Por empoderamento exemplo, assim, do cidadão... nós estamos falando de um ambulatório de saúde mental que realmente funcione. Que realmente funcione, onde ele consiga ter uma definição certa e concreta Do diagnóstico. Um tratamento adequado. Porque eu vou te falar, hoje eu tomo algumas medicações para controle de ansiedade. Uhum, E todo mês é mais de R$1.000 de medicação. uhum. Quantas pessoas Não podem, né? doentes emocionalmente, A mentalmente, grande, imensa consegue e assustadora maioria fazer não isso? pode. Não pode. né? Não tem essa condição. Não tem essa condição. É. Então, eu incluiria acesso a uma saúde de qualidade. Porque eu acho que se ele consegue fazer um bom tratamento, ele tem uma rede de apoio, ele tem Uhum. conhecimento, todo o resto ele vai conseguir equilibrar. Né? A balança não vai estar desproporcional. Ok. Agora, é interessante esse negócio da saúde, até para a gente tentar finalizar, né? Já tem, né, no arcabouço legislativo, a obrigação das empresas terem a medicina de segurança do trabalho, Ok. né? O médico ali do trabalho. Mas o quão elas são, de fato, ativas dentro da empresa? Ou se elas são meras carimbadoras de atestado? Quando eu fui retornar ao Uhum. trabalho, a médica que olhou o meu laudo de retorno, onde a minha psiquiatra falava no relatório, a paciente não está curada, mas ela acredita que o retorno ao trabalho vai garantir que ela A tenha fará bem, né? produtividade e novo sentido de vida. Recomendo que a empresa acolha e promova um ambiente não hostil no retorno ao trabalho. Uhum. E o quanto foi feito disso? Quando a médica do trabalho leu, ela falou para mim, se eu fosse você, eu entraria com um processo de rescisão indireta e sairia deste lugar. Porque ele não vai te Porque atender. ele não vai te Ele acolher. não vai fazer isso, ele não vai acolher. Ele não vai acolher. E de fato, não acolheu. Uhum. Eu fui levada a uma sala. Posso falar? Não, é melhor. O nome? Não. Pode falar. Não, a experiência só. A experiência a pode, experiência. sim. Fui levada a aqui uma no TV Guerra sala. nós não fulanizamos a É. coisa. Fui levada para uma sala com 2 pessoas. Uma responsável pelo RH, que lá chama Gente e Cultura, Uhum. e uma testemunha. Fui coagida a assinar um documento, que claro, não assinei, mas segundo a minha advogada, eu não teria problema em assinar, só que colocasse uma ressalva Uhum. de que eu não concordava com a demissão por justa causa. O RH está sempre do lado do empregador. É impressionante isso. É uma fantasia. E No uma- final, ele altar da também tem fantasia. medo de ser mandado embora, né? Exatamente. No final das E uma contas. demissão por justa causa abusiva, segundo a luz do TST, porque eu não violei cláusula nenhuma de trabalho. O empregador, ele pegou o poder diretivo dele e abusou. Ou né? seja, é um exemplo prático do que acontece. E isso, É só com uma um dos pessoa exemplos. esclarecida, com um poder de fogo, tanto financeiro quanto intelectual, e mesmo assim, a empresa nociva, tóxica, ela encontra uma forma de criar um emaranhado para expulsar e ainda tentar se proteger à luz dos direitos Não, e trabalhistas. detalhe, né? Se fosse só um comunicado de demissão por justa causa, por violação de cláusula contratual,
Ok. Mas quem conduzia o processo ria na minha cara. Pois é. Quem conduzia o processo debochava da situação. Ou seja, é um escárnio, né? É um abuso de poder, né? São camadas e camadas de escárnio. Agora, isso com relatório médico dizendo que eu não estou curada, e que precisa de acolhimento. E que precisa de acolhimento. Eu falei, gente, aonde que as pessoas se perderam? Será que foi a pandemia que deixou todo mundo doido, transtornado, professora, individualista? Eu acho que isso não é novo, como nós dissemos. Não. Os tempos piorou, modernos. Mas piorou. Né? Mas piorou muito. É impressionante. Eu acho que o Fordismo está presente ainda. Nossa, Tá muito presente. É presente. forte, infelizmente. Não são questões fáceis, não há resposta fácil para questões tão complexas, mas a missão do TV Guerra é mostrar quais são os caminhos. E o que nós concluímos aqui com a excelente colaboração das professoras Jéssica e da professora Luciana Diniz, é justamente que a educação, o conhecimento, aquele que liberta, também é aquele que protege.